E por causa disso a gente antecipou nosso comentarista de hoje, né, Vera? Exatamente, Thiago Bronzato já está na linha com a gente, diretor da sucursal do Globo em Brasília, nesse dia em que todo mundo está trabalhando demais, no reportariado, nos colunistas, todo mundo ali mobilizado para trazer informações, bastidores e análises. Thiago, boa noite para você. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. E boa noite aos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite. Tiago, a gente viu um cumprimento rápido ali da decisão do Supremo, que não esperou nem a discussão sobre se caberia ou não embargos infringentes. Alguns dos condenados já indo para os seus locais de cumprimento da pena. E agora, essa discussão transferida para o Legislativo. E vocês aí na sucursal, o que vocês estão colhendo da temperatura a respeito da possibilidade de anistia ou até mesmo de uma redução de penas? Pois é, Vera, assim, você sabe que a gente está vivendo esse plot twist aqui em Brasília há um tempo, né? Ninguém estava esperando a prisão do Bolsonaro no sábado e aconteceu, né? E também hoje, assim, eu falei, bom, sabe-se lá o que pode acontecer, vai vir o trânsito e julgado da trama golpista, vou pedir para os repórteres se posicionarem ali de manhã, já na casa de cada um ali dos réus, né? Porque vai que eles são presos logo cedo, né? Como a gente via na Lava Jato. E não foi o que aconteceu. Só que no meio da tarde, Moraes mandou decretar a prisão de todo mundo ali, dos réus, e pegou todo mundo de surpresa, né? E chamou muito a atenção e chacoalhou bastante aqui em Brasília, né? Então, e a gente ficou se perguntando assim, bom, por que agora ele decretou essa prisão, né? E especialmente assim, se o Bolsonaro iria ou não para Papuda. Surgiu essa dúvida primeiro aqui quando a gente estava apurando as informações iniciais. E a primeira coisa que ficou clara ali é que o Moraes fez uma decisão jurídica barra política para tentar arrefecer um pouco o clima, né? Já mirando nisso que você está falando ali, no impacto político no Congresso. Então, ao determinar que o ex-presidente cumpra a pena na Polícia Federal, ele tentou minimizar a temperatura ali, né? Tentou reduzir, arrefecer um pouco a temperatura política, porque os bolsonaristas estavam muito preocupados do Bolsonaro ser mandado ali para Papudinha, né? Que era uma situação ali um pouco mais complexa para ele estar. Inclusive, os próprios bolsonaristas estiveram lá, os senadores estiveram visitando o local, fizeram um movimento ali para tentar pressionar o Supremo para não mandar o Bolsonaro lá para Papudinha. E o Moraes acabou, de alguma forma, mantendo o ex-presidente ali na cela da Polícia Federal, onde, por hora, ele deve cumprir ali a execução penal. Então, isso deu uma arrefecida. Mas, obviamente, não foi suficiente para estancar toda a insatisfação da oposição, que tenta, a todo custo, agora, fazer o PL da dosimetria andar para justamente beneficiar o ex-presidente e reduzir o tempo de prisão que ele vai passar ali na Polícia Federal. Mas esse é um ponto aí que a gente ainda vai observar de como vai caminhar no Congresso, né? O relator do PL da dosimetria, Paulinho, ele tem dito que não tem acordo com a oposição. A oposição quer reduzir mais as penas do Bolsonaro, o Paulinho acha que não tem clima, não tem acordo com o Supremo, não tem acordo na Câmara, então tá esse cabo de guerra e, por hora, o PL da dosimetria continua estagnado. Ontem, Bronzata Vera aqui já antecipava que a tendência era que o Bolsonaro realmente ficasse na Polícia Federal, que de fato se confirmou. Agora, Bronzato, tem um outro aspecto inédito, que é esse da condenação dos militares, né, inclusive de alta patente, com a possibilidade, inclusive, de perda da patente, né, do cargo. Qual o impacto disso? Esse é um outro impacto político, né? Antes de a gente ver esse vendaval aí da prisão que foi noticiada hoje aqui em Brasília, né, dos militares, teve um encontro reservado entre o ministro Alexandre de Moraes, o ministro da Defesa José Múcio e o comandante do Exército Tomás Paiva. Eles tiveram um encontro reservado para definir como que seria esse momento da prisão, né, que se avizinhava ali há algumas semanas. E ali foi pedido para que tivesse cautela, né, para que os militares não ficassem expostos, né, porque isso poderia gerar um ruído ali na caserna. E o Moraes também acabou
atendendo esse pedido, né, colocando ali os militares, né, nesse batalhão, né, militar, fazendo dando toda a garantia de que a prisão deles não tivesse uma exposição, né, pública. A gente não tem imagem dessas prisões, né, então conseguiram de alguma forma também fazer esse processo. Porém, esse é um outro ponto que a gente precisa acompanhar de perto, porque assim, a gente sabe da influência que esses generais tiveram ali na caserna, né? O próprio general Heleno foi uma grande liderança ali para os militares, o Braga Neto, que já está preso há um tempo, o Paulo Sérgio, que já foi ministro da Defesa, né? E o que se avizinha agora é um julgamento ali no Tribunal Militar que vai definir a perda das patentes dele, que também vai ser um fato muito inédito e que vai ter ali uma discussão aprofundada no tribunal. Esse é um outro episódio que vamos ter que acompanhar, porque pode ter, inclusive, desdobramentos políticos na caserna. Agora, Bronzato, do total dos 8 condenados, né, desse núcleo, tem ainda Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, condenado a 2 anos de prisão em razão da delação premiada, que está em regime aberto, e Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, condenado a 16 anos e 1 mês de prisão, que está foragido. Qual deve ser o futuro dele? Esse vai ser aí um abacaxi para o presidente da Câmara, Hugo Mota, descascar, como se ele não tivesse problemas lá para resolver na Câmara, né? Ele, tão logo saiu a decisão do ministro Alexandre de Moraes, o líder do PT, Lindbergh Farias, já protocolou ali um pedido para a mesa da Câmara, pedindo para que o caso fosse apreciado de forma célere, né? E isso vai gerar um incômodo, vai ser ali uma pedra no sapato do Hugo Mota, porque ele vai ter que declarar a perda, vai ter que cumprir a decisão determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, mas, ao mesmo tempo, ele vai enfrentar uma forte oposição corporativista ali, dos bolsonaristas, tentando segurar o cargo do Ramagem, né? A gente tem visto como tem andado o caso da deputada Carla Zambelli, que é uma situação semelhante, né? Também foi condenado, o processo transitou em julgado, e o Hugo Mota está levando ali a banho-maria, né? Vai ter uma pressão muito grande para que ele dê o mesmo andamento ali a passos mais lentos do caso do Ramagem, mas ao mesmo tempo o Supremo vai estar acompanhando de perto, porque como a gente falou aqui, é uma condenação histórica, né? Vai ser difícil o Hugo Mota contornar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas a gente vai ver um cabo de guerra político ali na Câmara nos próximos dias. É isso, Thiago Bronzato nos ajudando a ler um dia aí que ainda vai ter muitos desdobramentos, um dia que certamente não acabará hoje. Obrigada por hoje, Thiago. A gente volta a se falar na quinta-feira. Obrigado, uma boa noite.